Pessoal, essa é a segunda videoaula do Entendendo Funções de Texto Avançada. Se você não viu a primeira videoaula, clique aí e assista, onde a gente está fazendo a parte de extração de dados. Tá? Nessa segunda aula, a gente vai aprender a juntar os dados. A gente vai consolidar as informações. Vamos lá então. Esse aqui é um exemplo que a gente vê no dia a dia. Às vezes a gente se depara com informações, por exemplo, o Sintegra. O Sintegra, ele precisa de um padrão de arquivos certinho, com quantidade de caracteres, ele não pode ter pontos, ele não pode ter nenhum caractere que desconfigure na hora de transmitir. Então o que a gente vai fazer? A gente vai seguir esse padrãozinho que está aqui em cima. Algumas coisas que estão aqui eu estou utilizando, outras eu realmente não estou utilizando aqui. Então a gente vai aprender a usar algumas funções e fórmulas para que a gente consiga preencher esse padrão aqui, baseado nesse exemplo que está aqui. Então, primeira coisa, pessoal, a gente vai usar a fórmula concatenar aqui. E a gente vai usar também a função C, para que a gente consiga identificar se é um CPF ou um CNPJ que está digitado aqui. Tá? E aí a gente vai usar algumas funções também interessantes, que é a função substituir, onde a gente pode substituir um determinado caractere, tá? Que é muito interessante também para utilizar nesses casos. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem aqui é o tipo. O tipo então são esses dois caracteres. A gente não precisa muito segredo, a gente coloca simplesmente igual B12. Depois a gente usa o E comercial. Todas as colunas elas são separadas por um ponto. Temos um ponto aqui, outro ponto aqui. Então a gente concatena sempre com um ponto entre aspas dupla. Então a gente sempre tem que tomar esses cuidados de colocar aspas dupla inteira entre o caractere inteiro entre aspas dupla. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Depois a gente vai concatenar com o quê? Com o CNPJ ou CPF. E aqui que está o interessante, pessoal. Essa fórmula vai ficar um pouquinho grande, mas ela vai ficar bem legal. Eu quero descobrir quantos caracteres eu tenho nessa célula. Eu vou sair da fórmula aqui para conseguir explicar essa parte aqui. Eu tenho uma fórmula que ela diz para mim quantos caracteres tem na célula. Ela é a fórmula num.character. Se eu simplesmente falo qual célula? 18, desculpa. E aqui eu vou arrastar para baixo. Então olha que interessante. Quando é um CNPJ, eu tenho 18 caracteres. Que são 4 pontos. Eu tenho 2 pontos, uma barra e um traço aqui. Quando é um CPF, eu tenho 14. Que são um ponto, outro ponto e um tracinho a mais. Então a gente tem que primeiro identificar se é um CPF ou se é um CNPJ. Dependendo de qual deles for, a gente vai utilizar uma fórmula. Ou então eu simplesmente poderia fazer uma fórmula aqui geral para elas. Eu posso simplesmente fazer uma fórmula ali substituindo o ponto e o traço e a barra e simplesmente concatenando. Vamos por essa linha que vai ser uma maneira interessante da gente fazer. Tá? Mas eu poderia fazer uma fórmula C. Eu poderia identificar aqui se a quantidade de caracteres for 18, faça determinada formatação. Se for 14, faça outra formatação. Mas nesse caso não vai ser necessário. Vamos utilizar o seguinte, deixa eu voltar ao que tinha antes, que é igual B12 e coloco um ponto de novo entre aspas. E agora eu vou fazer o seguinte, eu não posso simplesmente clicar nessa célula aqui, porque quando eu der um Enter, ele vai trazer para mim, olha lá, o 11, que é o que eu tenho aqui, ponto, e o CNPJ que eu tenho aqui. Tá? O que eu tenho que fazer? Eu quero que ele venha, o CNPJ, sem nenhum ponto, traço, barra nenhuma. Então aqui eu vou usar a fórmula substituir aqui. Eu quero substituir nessa célula C12 um ponto por nada. E aí quando eu faço um ponto por nada, eu simplesmente coloco aspas dupla, tá? Feito isso então, pessoal, se eu fechar o parênteses aqui, ele vai me mostrar então que eu já substituí os pontos. Olha, não tem mais um ponto aqui. E agora a mesma coisa eu vou fazer utilizando desse resultado aqui,
eu quero que ele extraia também a barra. Então vou colocar outro substituir aqui. O texto que eu vou usar vai ser o que eu acabei de usar ali, que já está sem o ponto. Então, ponto e vírgula. Eu vou colocar aqui agora para substituir a barra por nada também. Então, esse substituir vai usar o resultado do substituir que está aqui dentro. Se eu der um Enter agora, eu já tenho o número sem o ponto e a barra. E agora eu vou fazer a mesma coisa para o tracinho. Substituir. E lá no final, ponto e vírgula, vou substituir o traço por nada. Então tudo isso que a gente fez foi para substituir. Então a gente pode olhar que a gente já tem aqui o número sem ponto, tracinho e barra. Tá? Feito isso, a gente vai agora utilizar, vai adicionar mais um ponto aqui, né? F2 e comercial, aspas, ponto, fecha aspas. Vamos dar um Enter, olha lá, já está com o pontinho, que é o que a gente precisa. Agora a gente vai adicionar a inscrição estadual. É a mesma coisa, eu vou usar, como eu só tenho ponto aqui, eu vou usar um substituir só. E comercial, substituir, nessa célula aqui, ponto e vírgula. Vou substituir um ponto por nada. Vamos dar um Enter, olha lá, eu já tenho informação também prontinha. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou usar outro e-comercial e vou utilizar o nome. O nome, se vocês observarem no padrão, esse é um padrão que eu criei, não existe no Sintegra ali. O nome, no lugar do espaço, eu coloquei um underline, só para exemplificar aqui. Então todos os nomes, onde tiver um espaço, eu quero que ele coloque um underline. Então eu vou falar para ele substituir, nesse texto aqui, ponto e vírgula, onde for um espaço, substitui por um underline. Então vamos observar aqui o que ele está fazendo. Na célula E12, onde tiver um espaço, o espaço está entre aspas dupla aqui, substitui por um underline. Vamos dar um Enter. Olha lá como ficou. Vou arrastar para baixo aqui. Observem que todos agora têm o underline. Opa, faltou colocar um ponto aqui antes do substituir, hein? Então, depois de esse e-comercial, eu coloco um ponto entre aspas e outro e-comercial. Feito isso, posso arrastar para baixo aqui. Então, eu já tenho meu padrão aqui certinho. No estado, eu vou simplesmente concatenar com essa célula aqui, que eu não preciso de nenhum tratamento. Opa, preciso colocar o ponto primeiro, né? O ponto. E essa célula que está aqui e outro ponto depois. Então, vamos colocar o ponto para facilitar. Então, já estou trabalhando com o estado também. No valor, observem que aqui é o seguinte. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres antes da vírgula. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou concatenar com essa informação aqui, mas eu tenho que completá-la. Então, eu vou usar o e-comercial e vou pegar o número inteiro. Eu posso fazer pelo número inteiro, mas tem uma outra opção também, que é o seguinte. Eu posso usar a função texto e eu vou falar que eu quero essa célula aqui, ponto e vírgula. Qual que é o formato que eu quero aqui? Eu quero 10 zeros, vírgula 00. Se eu fizer isso, pessoal, observem que ele completou para mim com zeros os valores que eu não tenho nenhum aqui. Se eu tivesse um valor com mais caracteres, ele não ia ficar com todos esses zeros, ele não ia colocar 6 zeros aqui, ele ia só completar com o faltante até chegar no 10. Se eu arrastar para baixo agora, eu já tenho então o valor certinho de cada um. E agora, para completar, a gente vai adicionar na nossa fórmula um ponto novamente e vamos adicionar aqui o extrair texto. A gente não aprendeu extrair texto por partes. A gente pode usar também essa função aqui na data.
E aqui eu quero fazer um pouquinho diferente, que eu quero mostrar para vocês 3 funções que a gente pode utilizar aqui também, que pode nos ajudar. Primeiro, a função dia. Então eu vou usar a função dia dessa data, só que observem o seguinte detalhe. Nessa célula aqui eu tenho o número 10, 11, 12. Se eu tivesse aqui uma data igual aqui embaixo, eu vou mudar aqui para 05. 5 de março. Observem que aqui ele não trouxe 05, ele trouxe somente o 5. Então aqui, pessoal, eu tenho que usar a função texto também. Eu vou falar para ele o seguinte: me traga 2 caracteres. Eu coloco 00 entre aspas. Se eu arrastar essa fórmula agora, observem que ele já está aqui, 05 agora. O mesmo padrão eu vou seguir para o mês e o ano. Vamos lá. Então eu vou concatenar, e aí eu já vou utilizar esse mesmo padrãozinho que está aqui, ó. Eu posso até copiar essa fórmula texto aqui. Posso copiar essa fórmula texto inteira aqui. A única coisa que vai mudar aqui vai ser, em vez do dia, eu vou colocar o mês. Vamos ver se deu certo. Olha lá, deu certo. 2 caracteres também, como é 03, ele já trouxe 03. E aqui eu posso fazer a mesma coisa concatenando com isso que eu acabei de fazer, trocando o dia pelo ano. E aí eu tenho então todas as informações que eu preciso nesse padrão aqui. Então observem, com uma fórmula ela ficou um pouquinho grande, mas observem que a gente tem tudo que a gente precisa nessa fórmula aqui. Como a gente fez ela de maneira separada, no final a gente olha ela e fala, nossa, que fórmula grande, mas a gente fez ela parte a parte, então a gente consegue entender o que a gente está fazendo aqui e consegue dar manutenção nessa fórmula, tá? Existem várias maneiras de fazer isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante. Se gostaram, dê um joinha aí, se inscrevam no nosso canal, acessem o nosso site maisqueplanilhas.com.br, deem sugestões, críticas, dúvidas, sempre são todas bem-vindas e serão respondidas. Obrigado!